bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Regressamos aos estúdios com a advogada da PLMJ, Inês de Castro Ruivo, neste que é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma data instituída há 22 anos para aumentar a consciencialização sobre patentes, direitos de autor e obras literárias. E é nesta data que nos juntamos aqui para falar de propriedade intelectual. Este ano o tema é os jovens, a propriedade intelectual e a juventude. Em que medida é que estas mentes criativas, como nos chama a Organização Mundial da PI, são importantes para esta área? Obrigada, Mariana, e agradeço o convite, é um gosto de estar aqui. De facto, é um mote muito interessante, é um mote quase obrigatório. Chamar os jovens é um apelo. Pedir-lhes que nas áreas da saúde, da tecnologia, da comunicação, das artes, que usem essa energia, essa criatividade, como a Mariana disse, para resolver aqueles que são os desafios mais prementes da nossa sociedade. E eu julgo que os jovens têm consciência efetivamente da urgência e da importância da inovação. Não só porque serão os principais afetados, mas efetivamente no tema, por exemplo, das mudanças climáticas, e há estudos que o indicam, um estudo feito em Portugal até recentemente e em outros 9 países, em que cerca de 75% dos jovens se mostram bastante preocupados com as alterações climáticas. E, portanto, isso mostra que têm sede de mudança e que têm essa energia, essa criatividade para fazer a mudança. Portanto, julgo que há efetivamente uma consciência sobre a necessidade de inovação. E sobre a necessidade de protegê-la também? Em Portugal, e voltando ainda ao tema dos jovens, de facto é um país com muitas startups, com muitos empreendedores jovens. Nós temos uma rede de cerca de 150 incubadoras e aceleradoras, e é precisamente nestes pequenos ninhos onde eles se estão a formar que estes temas devem ter mais destaque e deve existir formação. Ou seja, envolver, por exemplo, equipas jurídicas dentro das redes de incubadoras, para desde cedo fomentar o interesse em proteger as suas patentes, ou pelo menos registá-las. Exatamente, explicar a importância da propriedade intelectual e este Dia Mundial da Propriedade Intelectual, há uma série de iniciativas, como vamos falar, inclusivamente da OMPI, da Organização Mundial, e passam muito por essa abordagem prática, por essa abordagem formativa, de consciencialização sobre como é que se pode proteger determinada criação intelectual, se é através de uma marca, se é através de uma patente, se deve ser um desenho, se é um software protegido por direito de autor. E, portanto, eu acho que a vantagem destas iniciativas é precisamente contribuir para esse awareness, para essa formação. Que tipo de iniciativas é que temos este ano, esperado pela Organização Mundial? Para além de um concurso, há vários jovens, até no site é possível votar, portanto, assim, numa lógica até quase de redes sociais. O nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial também adere a esta iniciativa. Ou seja, a nossa autoridade portuguesa. A nossa autoridade portuguesa, o INPI, tem até alguns materiais interessantes no site e gostava de frisar um fundo para a atribuição a pequenas e médias empresas na área da propriedade intelectual, em conjunto com a Comissão Europeia, que permite então ajudar estas empresas que estão a começar a valorizar os seus ativos intangíveis. Não só para PMEs, né, e para startups, mas em que medida é que a propriedade intelectual é importante, sobretudo num período agora de retoma da economia portuguesa? Acha que as pessoas estão mais conscientes dessa necessidade de investir nesta área? Eu acho que sim. E em Portugal nós temos vários indicadores muito recentes de que a proteção destas criações intelectuais tem sido valorizada e é um fator de crescimento. Em relação às pequenas e médias empresas, as que protegem a propriedade industrial têm, e isto são factos, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem esta informação divulgada, tem um crescimento 17 vezes % superior às outras empresas e, portanto, quem registra os seus ativos intangíveis, de facto, vai crescer mais, vai ser mais competitivo e, nessa medida, vai contribuir também para o crescimento da economia como um todo. Portanto, eu acho que é essa consciência. Por outro lado, só 9% destas pequenas empresas é que protegem os seus ativos intelectuais, o que parece que é pouco. É pouco.
Porquê é que acha que isso acontece? Eu julgo que pela falta de formação, de acesso à informação, talvez pela ideia não absolutamente correta de que são investimentos demasiado elevados. Em termos de valores, eu não tenho consciência, mas para uma empresa, ok, coloquemos a ótica nas startups, quanto é que pode chegar esse registro de uma patente? Naturalmente Claro que não é? depende muito. Exato, mas Depende é para termos muito. uma noção mesmo. Se estivermos a falar de uma patente nacional, as taxas são bastante baixas. Não tenho de cabeça as taxas do Instituto Nacional, mas não serão muito elevadas. Depois, uma patente europeia naturalmente já tem outros custos, até porque tem que ser validada depois em cada Estado onde se pede a proteção. Exato. Se quiser, imagino, em 10 estados é um valor ou em todos. Ok. Gostava de perguntar como é que, no seu dia-a-dia de trabalho, quais são as necessidades de um inovador que lhe chega e quer registrar uma patente ou tem um direito de autor? Normalmente, qual é a primeira dúvida? Normalmente a primeira dúvida ou o primeiro mito é de que tudo é patenteável. E, portanto, temos aqui uma falta ainda de entendimento sobre qual é a diferença entre os vários direitos de propriedade intelectual. A marca, a patente, o desenho e o direito de autor. Normalmente, quando nos procuram, uma das necessidades mais prementes é a vontade de licenciar aquilo que eles próprios criaram e, portanto, querem explorar economicamente algo que foi criado dentro da empresa e permitir a outras que também o utilizem, obviamente, mediante o pagamento de uma remuneração. E, portanto, quando chegamos a esse momento do licenciamento, de começar a expandir e a permitir a utilização e a comercializar a solução, chegam as dúvidas. Como é que eu protejo? Como é que contratualmente eu me defendo? E, portanto, essa é uma das questões mais recorrentes. Há uma ideia muito perpetuada pelos especialistas nesta área de que é em crises que a inovação nasce. E acabou por se verificar muito há 2 anos com a pandemia e o crescimento nas health tech. É de facto esta uma oportunidade, visto que estamos numa crise geopolítica, pode ser uma nova oportunidade também para a inovação nesta altura. Concorda também com essa ideia ou não, de que é nas crises que a inovação nasce? Concordo, até porque se nós olharmos para o que é a definição de uma patente, é uma invenção que resolve um problema técnico e nós neste momento temos muitos problemas para resolver. Temos o problema das alterações climáticas, temos o problema do acesso equitativo à saúde, nomeadamente na sequência da pandemia, o acesso às próprias vacinas, o acesso a outro equipamento médico. Temos o problema da sustentabilidade, das energias e, portanto, há aqui uma série de desafios que, por natureza, convocam a necessidade de inovação. Portanto, concordo em absoluto. Referiu a questão, já inicialmente, da sustentabilidade. É um ponto claramente que os inovadores olham. E este também, a Organização Mundial está atenta a esta área, com o desenvolvimento de vários projetos neste âmbito, até de apoio às patentes green, digamos assim. Sendo que, de facto, está a crescer, pelo menos em termos de registro de patentes, as tecnologias verdes? Sim, o número de patentes pedidas é um indicador muito interessante, porque aquilo que nos diz é se estamos a inovar e em que é que estamos a inovar. E, portanto, quando olhamos para um pedido de patente e para uma listagem apresentada durante um ano, conseguimos perceber em que áreas efetivamente é que estas patentes foram pedidas. Não há dúvida que as patentes verdes, como lhe temos chamado, que estão em crescimento. Alguns institutos nacionais da propriedade intelectual têm até criado mecanismos quase de fast track, de tentar, não digo dar prioridade, mas de certa forma tornar procedimentos mais simples. Acelerar ou flexibilizar, digamos. Flexibilizar tudo aquilo que são tecnologias que promovem a sustentabilidade e, portanto, vemos um aumento e vemos também que o sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual acompanha e fomenta essa evolução na tecnologia verde. Que outras áreas prementes acha que vão vingar, além desta área da sustentabilidade? Bom, nós ainda estamos a combater uma pandemia e, portanto, nessa medida, a saúde, health tech, na área da energia, das energias alternativas
E voltando ao tema que falou há pouco e ao tema da propriedade intelectual, do Dia da Propriedade Intelectual este ano ser celebrado fundamentalmente virado para os jovens, a maior parte dos jovens, 90% dos jovens, estão em países em desenvolvimento. E, portanto, se há inovação nessas áreas todas que falámos, da saúde, das comunicações, da própria investigação e da arte também, claramente, é nesses países. Muito obrigada. É tempo agora para um curto intervalo, prosseguimos de seguida a discussão sobre a proteção da inovação.